Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo episódio dessa temporada do podcast Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale. E eu sou o professor Felipe Albano. E nesse podcast nós vamos compartilhar e comentar histórias reais de professores. E hoje, Lucas, a gente tem um convidado mega especial, um cara que a gente admira demais, que já tem uma longa trajetória na educação aqui em Natal, que é o nosso professor, nosso querido professor Antônio Carlos, né, professor? Se apresenta para nós aí, fala um pouco. Gente, boa noite, Lucas, boa noite, Felipe. Antes de tudo, muito feliz, sabe, assim, de estar aqui. Admiro vocês também, a recíproca é totalmente verdadeira, suavidade é o nome de vocês, competência é o nome de vocês, e isso me traz muitas coisas positivas, essa parte de valores. Eu acho que isso compõe, antes de tudo, a vida de um professor. Então, eu, como você disse, sou Antônio Carlos, sou formado em letras. Deu para perceber, pessoal, né? Pelas palavras bonitas, o cara já começa assim com essas palavras bonitas. A gente já fica até nervoso aqui. Já sabe que é aí da área das linguagens. Então, eu me formei em letras, certo? E tenho mestrado na área da educação, mas eu costumo dizer que não são os títulos que nos fazem professor. Em uma das nossas histórias, eu comecei lá há muito tempo como professor particular. A dureza da vida, né? Eu venho de uma família muito humilde, sim. Galerinha lá do Panati, Zona Norte, né? Então, meu pai não tinha como me dar, como pode dizer, direcionamento financeiro para comprar o que eu queria, e não era coisas grandes não, era lanche, era uma carteirinha, um relógio, e aí eu comecei a ensinar particular, né? Eu estudei. Isso com quantos anos, Antônio? Eu comecei a ensinar, rapaz, eu tinha 14 para 15 anos. Sim. Eu dizia assim, que o pobre tinha um caminho. Sim. O caminho era assim, Guararapes, que era ali onde funciona o call center da Riachuelo. Sim. Era uma escola chamada Guararapes, que era mantida pela empresa Guararapes. Depois viria para... A gente não pagava, era particular, mas é outra história, que não é história de professor, é história de aluno. A gente não pagava, né? Depois a ETFERN, né? Que também era um ensino de qualidade, é um ensino ainda de qualidade, que agora é IF. Depois o FRN. Então você tinha um caminho por aí, né, a ser trilhado. E com 14 anos, eu fazia a 8ª série, atual 9º ano, e ali no Panati tinha pessoas que precisavam. Aí quando eu ensinava 1 ou 2, para ganhar esse dinheirinho extra. E com 15 eu entrei na ETFERN, né? Peguei moral, então muita gente, então podia ser também, olha, eu nem tinha pensado nisso, mas a história de professor, inclusive, o vizinho da minha noiva lá, o Eric, que ele não sei nem se ele vai assistir ainda, ele saiu, sabe, assim, muito engraçado como as coisas são. Eu nunca me imaginei professor foi uma necessidade. Sim. E ele tinha muita dificuldade, cara. Eu estudava numa escola que existe até hoje, o César, Centro Educacional Santo Agostinho, na ZN, no Panatis 2, e ele tirava 4,5, e eu ensinava, não era a língua portuguesa, eu ensinava a língua portuguesa, história, geografia, matemática, o nó dele era matemática, e assim, gente, muito mérito dele também, mas foi uma das, assim, com 2 meses, ele chegou lá em casa morrendo de chorar, porque tinha saído de um 4 com 9,5, sabe? E aí eu pensei que, caramba, o negócio funcionou. E assim, a gente pensa que foi um momento específico, mas não. Ele manteve uma nota acima de 9, depois eu até procurá-lo para saber como é que está a vida dele hoje, depois lá, tá aí uma primeira história. E ele está aqui, pode entrar, Eric. Brincadeira. Brincadeira. Saber a surpresa, né? Mas, no caso, você tinha 16 anos 16. E já estava ali dando aula de reforço, né? Sim. Aí eu fiz eletrotécnica na escola técnica e, mais uma vez, né, as situações nos levam a isso. Sim. Terminei a eletrotécnica pensando em fazer um vestibular para engenharia elétrica. Sim. Aí eu descobri que engenharia elétrica eram 2 turnos. E aí eu não teria como, porque eu estagiei numa empresa chamada Otis, de elevadores, e na época o estágio era bom, que eram 2 salários mínimos como estagiário. Então aquilo já contava bastante. Sim. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou ajudar lá em casa, trabalhando estudando 2 expedientes? Sim. Aí eu disse, vou fazer letras, porque eu ensinava particular,
Um colega meu também fez letras, Luiz, mas só estou soltando o povo do Planalto. Luiz é oficial de justiça hoje, então vamos estudar juntos para passar e eu passei e Luiz nesse ano não passou, depois ele foi fazer outra história também e eu comecei a fazer letras e sei lá, eu acho que o pensamento da Ed Ferne que nos ajuda a abrir a cabeça para o lado social, mas eletrotécnica lado de exatas. Então, pensamento meio cartesiano, né? A licença coordenada tem que dar ali. E tem um lance, né? O pessoal de língua portuguesa ajuda aí também, que são as análises sintáticas. Sabe aquela gramática pesada de orações subordinadas, substantivas? Então, Linguística 3, lá no FRN já. Professor Luiz Passege, um abraço, professora, minha professora de iniciação científica, Conceição Passege, e a gente pegava a estrutura profunda de Chomsky. Chomsky é um linguista renomado também, que ele pegava as frases grandonas e entraria nas estruturas profundas dos sintagmas. E para isso você tem que fazer uma análise sintática bem elaborada. E eu, e Manuel da Paixão, menino, hoje é o dia do resgate. Manuel da Paixão, policial de ninguém. Tem que mandar para todo mundo, viu? Para eles assistirem vou mandar. Manuel da Paixão, fomos eu e ele. Ele foi se orientando do professor Luiz Passege e eu fui se orientando da professora Conceição Passege, iniciação científica, que também foi uma mudança de vida e tem uma das histórias de hoje que também tem dessas viagens, né? Parece que a vereda é essa. Eu acho que as necessidades nos fazem. E aí eu terminei letras, né? Faz muito tempo, eu acho que eu terminei jovem também. Não vou entregar não, isso aí é um problema, né? Não vou divulgar, não vou. E você já estava convencido de eu quero ser professor? Ou ainda era algo em formação nesse período? Cara, é assim, eu acho que a gente citou, não preparei isso aqui, não, de jeito nenhum, por isso que eu acho que eu estava falando antes aqui que tem que fluir. Érico, eu acho que foi um grande... Eu fui catequista também, catequista ali, pronto, faltou isso aqui também. Na igreja, eu fui catequista há muito tempo, né? Então, Padre Tiago, sabe, um grande mentor mesmo. Então, e funcionava as minhas turmas, sabe? As minhas turmas funcionavam. Então, eu acho que estava ali o professor, só que a consciência de ser professor, eu acho que isso aí entra a questão aí desse novo ensino médio que se fala que você tem que decidir profissão e caminhos, mas eles se desenham com sua vida. Acho que é por aí, sabe? E em letras eu gostava muito. Até hoje eu me considero um muito bom professor, porque eu gosto. Tudo que eu sei, eu gosto de ensinar. Isso é de dentro. Então, quando eu terminei letras, uma amiga minha, a Andréa Jane, que não é da Zona Norte, disse assim, Antônio, eu estava comentando isso até ontem. Vamos fazer direito, porque eu acho que a gente não vai ganhar dinheiro com língua portuguesa, não. Aí eu disse, mas mulher, a gente já está enveredado por aqui. Eu acho que, né, voltar tudo do começo não dá. Aí colei no mestrado. Sim. A minha professora se aposentou, minha orientadora por letras, e fez o concurso para professora adjunta do Departamento de Educação, e eu fiz, e aí todo mundo, panelinha não, porque coincide, sabe, assim, a literatura do professor orientador, para um que é bolsista de iniciação científica, é ali, porque você acaba lendo o que eles leem. Então, na hora do concurso que houve mesmo, aí você parece que tem uma vantagem, mas não uma vantagem pessoal, não deixa de ser uma vantagem, não tira-se isso. Sim. Mas a literatura é muito próxima, sabe? Então, fiz o mestrado. Em educação? Em educação. Análise do discurso do professor em sala de aula. Paráfrase em sala de aula, para você ver também. E... Bakhtin, meu Deus do céu, o Moita Lopes, que foi dentro de linguística aplicada, sabe? Então... Cite mais 5. Oi? Cite mais 5 autores. Brincadeira. Minha Rio, tinha uma galera. Faz um tempo também que eu também terminei o mestrado. Né? E me enveredei, assim, né? Também outra coisa. Pode falar nome de escola? Pode. Normal? Pode. Pronto, então eu entrei no... Não é aqui mexendo, né, gente? Não. Não tá ganhando nada, vai que vem um patrocínio. Mas pode falar. Assim, tem uma escola que também, eu acho que tudo é formação mesmo. Sim. Então, eu entrei no SEI,
né? Eu sei, em 2001, menino, muito cabelo, viu? Muito cabelo, hoje nem tanto, mas era muito cabelo. Antônio, eu lembro de uma foto sua que eu vi, você assim, mais jovem, lá na Escola da Ponte. Sim. Cara, sim. não tem nada a ver com você hoje. Ei, deixa eu dar spoiler, que a gente vai falar da Escola da Ponte, mas vocês vão ter que ficar assistindo aí até o metade do episódio, que a gente vai demorar pra falar disso ainda. Vai demorar um pouquinho. O que acontece? Lá no SEI, gente, assim, eu entrei muito menino e, assim, era assim, o SEI tinha progressão parcial, hoje também tem progressão parcial. E uma amiga minha, né, Aparecida, tinha chamado, André Eugênio de novo para ser professor, só que ela não podia. E aí a Aparecida disse, você não conhece ninguém? E não sabia que a Aparecida era Aparecida. Aí disse, tem, Antônio. Aí eu tava... Olha como as coisas são. Eu saí da bolsa de mestrado, que a bolsa de mestrado até hoje é muito boa. Sim. Na época, eu acho que eram uns 4 salários, mais ou menos, e em torno disso, hoje não tá. Não tá isso tudo não, né? Isso tem mais ou menos. Teve um aumento agora, depois de vários anos. Mas eu já tava pegando uma crise, tanto que o último não veio, gente. E eu passei um perrengue daqueles, porque dependia daquilo de lá, né? Era um ano lá... não vou politizar a situação, mas era assim, era o Fernando Henrique, sabe, quem passou ali até 92, né? E sim, de precisar... A gente viveu um pouquinho disso agora, né? Há uns anos agora atrás. Pois é, o que acontece? Lá, assim, a gente tinha um problema de carteira em sala de aula, tá entendendo? Então, começou a CNPq, que nunca tinha atrasar e a bolsa de mestrado não era mais CNPq, era a CAPES. E a CAPES, assim, cara, a gente chegava na pró-reitoria e não conseguia. Então, o último salário que a gente é pago para ficar de boa. Não, nunca vi isso, cara. A gente estudava muito. Muito, tanto que eu não colei no doutorado, porque o mestrado já foi bem complexo. Mas isso é muito legal da gente ressaltar, Antônio, porque muita gente, né, tem essa visão de que o aluno de pós-graduação em geral, mestrado, doutorado, ele ganha uma bolsa para curtir a universidade, para ir para festa. E não, gente. Eu lembro que no meu mestrado, eu estava na universidade de domingo a domingo e feriado. Eu trabalhava com um ser vivo, né? Era um modelo biológico. Então, eu tinha que estar todos os dias no laboratório, analisando dados, cuidando dos bichos, que eram mosquitos da dengue. E era todos os dias. Eu não tinha um feriado. Durante os meus 2 anos de mestrado, eu não pude sair para nenhum canto, porque tinha que estar na universidade. Mas a gente ainda escuta muito esse discurso. Não, tá ganhando ali uma bolsa para fazer balbúrdia, né? E a clareza de que há um investimento muito sério em ciência. Isso. Em ciência humana, ciência de linguagem, ciência exata. Precisa. As mentes pensantes, não estou dizendo de vocês, vocês são pessoas que eu convivo, sabe? Eu acho que a sociedade precisa investir em cabeças assim, para o crescimento do país. Sabe? Eu acho muito vergonhoso ainda a gente ter julgamento de bolsista de iniciação científica. Eu devo muito a essa perspectiva de... Até hoje, assim, né? Me fez, dentro do SEI, que eu vou chegar lá, pensar no pensamento científico constante. O que eles chamam de pesquisação. O cara que passou... A pessoa que passou por um bolsista de iniciação científica, você tem um pensamento que você tem uma situação, um problema, você não fica em paz, cara. Não fica em paz. Por exemplo, vou dar um exemplo da igreja. Eu sou da igreja católica, me pega história. Né? Pega história da igreja católica. Então, a gente tinha que montar o som. Eu comecei no Ministério de Pregação, depois foi no Ministério de Música. E o Ministério de Música, como o Antônio aqui, que está nos ajudando, sabe? Assim, sabe que isso aqui não é fácil, equalizar essas situações, e não tinha quem equalizasse. Só que, como não tinha quem equalizasse, eu ia equalizar. Eu comecei apanhando muito, mas quando chegava, ajeitava tudinho. E eu devo o quê? A uma formação também científica, da Edith Ferne, da própria UFRN. Então, bolsista de iniciação científica, e vim no mestrado. Aí sim, quando terminei o mestrado, aí olha só a crise de consciência. Eu já tinha dado aula para ensino superior,
Boa Saúde, São José de Campestre, um abraço. Vixe Maria, faz muito tempo. eu abri curso de pedagogia, era, meu Deus, o Pró-Básica, que era o curso de pedagogia oficial da UFRN, indo para o interior, outra coisa maravilhosa. Gente, olha, não sei se vocês vão assistir, mas saudosas palavras para vocês. Assim, é diferente, porque os alunos, né, e as alunas eram sedentas de conhecimento, cara. Que massa. Eu passava uma tarde, era de 1 da tarde às 6 horas da noite, né, de 13 às 18, e passava. Porque todo mundo queria aprender. E aí tinha que preparar material, porque o povo era um vampirinho, eram vampirinhos de aprendizagem, sabe? Então, São José de Campestre e Boa Saúde junto com Bom Jesus. Vinha Bom Jesus e Boa Saúde. A gente saía lá 10 horas da noite, cara. 10 horas da noite, porque tinha o turno da tarde e o turno da noite. Eram 2 turmas. E eu saía 10 horas da noite muito cansado e feliz da vida, porque eles queriam. E às vezes a gente hoje tem alguns problemas com alguns alunos, ou boa parte deles que não querem aprender. E eles não, é outra realidade. Sim. Então, quando eu acabei o mestrado e tinha essa realidade de ensino superior, eu amava a pesquisa, mas você tinha que ter dinheiro. Mais uma vez o dinheiro mandando na carreira. Aí eu disse, meu Deus, é uma turma de progressão parcial, a famosa dependência, de 6ª para 7ª série, 6 alunos. Lá no SEI, isso? Lá no SEI. Sim. Lá em 2001, eu digo, você aceita? Eu digo, eu vou. Eu precisando também, né? Fui de coração, fui muito bem acolhido por lá. Aí uma professora Aldinida, pega pela história de professor. Um abraço também, Aldinida. Beijo, como é? Aldinida? Aldinida. Beijo. Professora da UERN, não, da UEPB. Da UEPB, agora eu vou deixar a 6ª série. Pronto, você já manda para ela também o link, já pede para compartilhar com a galera da UEPB. Da UEPB, na verdade, não sei se ela está ainda na UEPB, mas acredito que esteja. Faz muito tempo, são pessoas que passaram, foram importantes assim, nessa vida, nesse caminho profissional. E ela talvez nem saiba disso. Pronto, foi a 6ª série. Eu estou deixando à tarde a 6ª série. Você quer pegar? Eu vou pegar a 6ª série. E aí, como é que a gente conta isso, né? A professora Gianca, da 7ª série, estava grávida, né? E as turmas eram muito agitadas. Não vou nem dizer nomes, porque essas pessoas hoje têm irmão de famoso. Tem irmão de famoso na 7ª série. Na 7ª série de lá. Então, era muito trabalhosa. E a pessoa que ia substituir, em véspera de substituir, não ficou bem. Sabe? Assim, ficou... Aí chama o menino. Chama um menino que tá lá para ver se ele aceita. Tu tinha quantos anos quando você chegou no SEI? No SEI, cara, eu acho que eu tinha 20, 21 anos. Muito bem novinho. Mais ou menos aí. Aí o que acontece... uns 40 anos? Felipe, coisa feia. Bem brincadeira, viu? Bem certinho. Você nem tá aqui câmera, olha quando faz. Aí o que acontece? Comecei... Sim, a 6ª série. Aí ela uma 7ª série, 4 7ª séries, aí eu assumi as 4 7ª séries, porque não podia, fui estudar profundamente orações subordinadas que encaixam na 7ª série, pegar material que hoje vai no YouTube. Ou e nessa época não tinha BNCC, seguia os PCNs, os livros didáticos? Não, e para fazer não tinha acesso a livro didático como se tinha até um tempo desse, não tinha Google. Aí hoje a gente monta, vai, pesquisa, e tem muito manancial, e não tinha tanto, eu tinha que um sofrimento maior um pouquinho, mas assumi, deu muito certo. Aí lá tinha o seguinte, chegou, é o primeiro, tem que fazer o plano anual. Porque aí eu fui fazer o plano anual. Nunca tinha feito o plano anual. O plano anual é assim, é uma base pedagógica com conteúdos para... Eu nunca tinha feito, mas aí eu não podia dizer que eu nunca tinha feito. Aí eu fui fazer. Menino, Celina, outra mentora, ainda tá no SEI, Celina Bezerra, vale a pena, depois ela tem livros publicados e tudo, um abraço também, Celina. Abraço, Celina. Tinha só o povo, né? Só o povo. Aí o que acontece? Celina disse, quem que fez isso aqui? A Arissa me chamou para falar sobre o plano. Então, eu comecei assim. E aí vem 2 pessoas, em 2004,
2004, o SEI sempre foi muito poderoso nessa parte de formação pedagógica. Uhum. E aí eles queriam ter uma orientação para língua portuguesa. Aí tem 3 sumidades. Dona Otília, né, que tem muito a ver com esse chamado, Dona Deusdedita e Rose. Dona Otília era com História e Geografia e a parte de avaliação, matemática com Dona Deusdedita e Rose com Ciências. E precisava de alguém em língua portuguesa. Chama o menino. Aí o menino foi, lá eu aprendi na primeira formação que eu acho que esse pedaço da história encerra por aqui, a gente vai puxando outras coisas, senão vai ser esse caminho só, que não adianta o especialista somente ser especialista, e eu sei disso que vocês sabem também. Essa experiência que antiga era da primeira à quinta série foi essencial para abrir meus horizontes. Sim. Sabe? Na primeira formação que eu fui falar sobre o substantivo, adjetivo, pensando que era isso que as professoras precisavam, aí uma professora levantou a mão e disse assim, professor, isso aí até eu não entendo, mas eu pego o caderno de um aluno meu e eu não sei o que corrigir primeiro. Ali foi só o estalo inicial, uhum. Cara, aí eu fui começar a pesquisar, sim. Sabe? E pelas demandas das professoras, a gente conseguiu construir um material muito bom, hoje, segundo ao 5º ano, né, que se reverbera até hoje, tem lá no SEI, tem na LapsCore, né, tem na MOVE, essa condução que foi construída há quase 2 décadas, né? Sim. Engraçado, é quase 2 décadas, e foi assim, pedacinho por pedacinho. Sim. Né? E, Antônio, e sabe o que eu acho massa nesse relato? Porque a gente começou pedindo para o Antônio se apresentar, né? E aí, tá muito claro aqui pra gente isso, né? De que a formação não é só o título. Você aqui trouxe nomes de pessoas, você trouxe lugares, você trouxe várias pessoas que fizeram parte desse processo, né? Dessa formação. E eu acho que isso a gente tem que ter forte, né? Que o que nos constitui enquanto professor é isso, é o chão da escola, são as pessoas que a gente conhece, são as vivências que a gente tem. As titulações, elas são importantes como aprofundamento, como talvez São os saberes científicos, né? Saberes científicos, exatamente. Mas o contato, toda vez que eu vou falar sobre isso, não é o título de mestre que me faz, mas é o chão do cotidiano e as pessoas por que passaram a minha vida, né? A professora Conceição, os meus colegas de sala de aula que sempre foram muito provocadores, né? O SEI, porque tem 20 e pouco, entrei tem 22 anos de escola, a própria LapsCore MOVE, o município de Natal, gente, eu sou professor do município, viu? Me formei, mas eu sou professor do município. Eu entrei no município há muito como auxiliar de secretaria, fiz o concurso de 2005, então estou no concurso de 2004 e comecei no município como professor em 2005. Sim. Sou professor do estado do ano passado, pensei que não ia mais, nem ser professor do estado. Aí ano passado, na véspera, cara, é outra história lá, assim, engraçada, assim. Tem um amigo, pega abraço, Fernando é corretor e é uma sumidade também, cara, um gênio, mais aí na segunda temporada de vocês, tá aí um professor que vocês poderiam chamar, sabe? Depois a gente quer toda uma lista, sabe, Antônio? Sempre, olha, vamos chamando. São professores maravilhosos. Então ele estava com minha noiva, né? A gente estava de Réveillon e chegou essa mensagem de Fernando no dia 31 de dezembro do ano retrasado. Antônio, seu nome saiu. Eu digo, cara, eu fiquei assim. Eu agradeci de coração e fiquei naquela crise. Eu digo, meu Deus. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu já tinha, assim, já querendo diminuir, chegou a oportunidade. Então, sou professor também do estado e agradeço também isso. Porque eu trabalho em 3 escolas do estado para formar o horário. Hoje, então, você está como professor do estado, do município, assessor Sou pedagógico, LapsCore MOVE. E professor também na rede privada. Na rede privada de ensino médio. Então, eu digo o seguinte... E aí, tipo assim, em que momento... Você vive. Antônio vive, porque Antônio que eu não posso dizer que tem que estar nos bastidores? Pode. A minha noiva está no bastidor aqui. Eu já convidar ela aqui para falar. Realmente... Sou responsável também por muito. Ter um filho também e que então consigo
Dar conta porque eu acho que foi a história da minha vida, sabe? Eu acho que a linha a gente não prepara, né? Eu acho que isso é o legal do programa de vocês, que a gente prepara alguma coisa, mas o fio se conduz por outro caminho. Eu acho que foram as necessidades que me fizeram assim, então... sempre, eu acho que eu nunca tive assim um turninho livre, porque na minha juventude eu tinha que estudar, eu nunca fui o namorador de várias namoradas, mas sempre tinha uma namorada, então você tinha um turno para... E dancei quadrilha, abraço para Sassaricando, olha aí, ó, Sassaricando. Agora, quadrilha estilizada. Sassaricando vai estar assistindo nosso programa. Porque... Tem que mandar para todo mundo que você citou nesse podcast, você vai ter que... Você diz assim, olha, citei vocês aí, assistam. E que forma também, cara. Lá eu dançava, porque era um desejo meu de muito tempo, sempre fui quadrilheiro. Consegue imaginar, Antônio? Sempre fui quadrilheiro da tradicional, aí meu irmão dançava na estilizada, eu digo, eu vou dar uma chance ali. Sim, muito participante da igreja, sabe? Eu ia de manhã, cantava na missa, à tarde, viu? Era no domingo, cantava na missa, aí descansava um pouquinho, 10 a meio-dia, assim, assistia a corrida, né, com Ayrton Senna, né, sempre nesse horário, aí almoçava, dava 2h30, 3 horas, me ajeitava, ia para a igreja, para o ministério, quando dava 5h30, 6 horas, ensaio da quadrilha. Sim. Ensaio da quadrilha. E lá também muito bom, porque assim, já estava fazendo letras e precisava, foi na época que as estilizadas se modernizaram um pouco mais e elas tinham temáticas. Então, quem que escrevia a temática da quadrilha era o professor Antônio Carlos. Então, olha já aí, era professor. Então, e o status é muito bom. Não o status de se achar, sabe, daquela coisa da empáfia, mas de saber que o professor era respeitado na coisa. Eu acho que isso é importante, porque diz naquela máxima, né, que todo mundo passa pelo professor. Exato. Sabe que escutando a sua história, Antônio, me faz lembrar que, lembrando das outras já que foram contadas aqui pelos outros convidados, os nossos primeiros episódios, é que a história de nós todos, professores, é sempre cheia de altos e baixos, né? Eu acho que todos que passaram aqui na nossa bancada, conversando com a gente, trouxe essa questão de que se descobriu o professor na necessidade, né? No caminhar dentro já da sua formação, né? Muitos, assim, eu escolhi ser professor. É uma escolha, a gente escolhe ser professor. Mas a gente escolhe um momento em que muitas vezes a gente não pensava em ser, mas as circunstâncias fazem a gente escolher ser o professor. E aí a gente, né, quando um professor de fato é um professor que nasceu para ser professor, a gente tem que lembrar que a docência é um ofício, é algo que se aprende, né? A gente desenvolve habilidades ali, uma formação pedagógica, científica, mas a gente também tem que lembrar que, para além desse ofício, dessa profissão, né, que é construída através de uma formação, a gente tem que ter uma vocação, né? Não é fácil. E a gente vê muita gente entrando na educação, achando que é uma forma fácil de mudar a sua realidade. Não tem um outro caminho, vou ser professor. E a gente vê que acaba trilhando um caminho de um profissional medíocre, que quebra a cara lá, infeliz, né? E que não só acaba afetando a própria vida, mas afetando a todos aqueles que passam por ele, porque não faz um trabalho legal, porque não gosta daquilo, não tem aquela vocação. Hoje eu tenho essa preocupação, sabe? Assim, eu sou feliz sendo professor. Eu queria, né, trabalhar um pouquinho menos, mas vai chegar esse momento. Mas sou muito feliz sendo professor, mas eu também tenho essa noção, e isso não só vale para professor, vale para as outras profissões, médicos, psicólogos, engenheiros, que quem visa aí fica um recado, né, principalmente para quem está em formação, e algumas pessoas acreditam que vão assistir, né, e com a minha idade do começo de 15, 16 anos, que visam muito a questão financeira, e aí vão fazer letras, pedagogia, para se livrar de né, não conseguir passar aqui, vou para cá. E, infelizmente, é aquele professor que o aluno vai perceber que não é professor. Sim. E aí basta, né, vai entrar naquele consultório e aquele médico não vai te olhar. Aquele médico não vai falar contigo. Aquele médico não é médico. Aquele engenheiro não é engenheiro. Sim. Porque eles não deixaram. Não é que a vida vai sempre conduzir, mas vai chegar um momento em que você vai chegar aqui, cara, isso aqui não é para mim. Né? Então,
Ainda que eu fosse um engenheiro, que eu poderia ser como eu falei, um engenheiro. E se eu percebesse que não era para mim, eu teria que sair, porque é muito ruim. Né? No episódio passado a gente falou sim, disso, né? Sim, e acho que a gente até conversando, porque a gente tem o nosso podcast aqui, tem um podcast que a gente faz na hora do intervalo, que é eu, Felipe e Brenda na padaria, ou na sala do professor, na hora do intervalo. Mas uma das coisas que tava me afligindo, assim, era tipo... Nossa, eu gosto de ser professor, mas às vezes é tão difícil. O que é que eu faria se eu não fosse professor, né? E aí a gente fica refletindo, o que é que eu poderia fazer se sei lá, mas aí vem aquela coisa de tipo, apesar de todas as dificuldades, né, que a nossa profissão, ela tem, eu não me vejo sendo tão feliz fazendo algo como eu vejo sendo professor. Então, aí a gente cai nessa, né? Assim, e ainda vale salientar que a gente passa por certas dificuldades na nossa profissão, mas nem se compara a alguns anos atrás, né? Sim. É uma profissão que eu cresci ouvindo que era desvalorizada. Vai passar fome. Vai passar fome. Quando a gente chega na universidade, né? Aí alguns professores fazem, rapaz, você é tão novo, faça outra coisa da sua vida, ainda dá tempo. E a gente tem que entender, né, e passar essa mensagem para as futuras gerações, que ser professor não é um martírio, não é um fardo que você vai carregar a vida inteira. Tem como você ser bem-sucedido sendo professor? Sim, tem sim, né? Então, é uma profissão linda, como você trouxe aqui, que todo mundo passa pelo professor. Sim. E eu acho que a gente vai se tornar ainda mais valorizado do que a gente está conseguindo agora, né? Porque a gente está tendo ainda... Tínhamos poucos, nós estamos tendo agora vários avanços na nossa profissão, seja salarial, seja mesmo de mostrar a importância que é o professor. A pandemia mostrou isso, o quão importantes somos nós, professores, quando a gente viu os pais desesperados em casa, sem saber lidar, sem saber educar as crianças, e, meu Deus, aí viram a importância do professor. E que pena que mesmo vendo, né, toda essa necessidade e essa importância do professor, ainda não se criou, né, uma cultura de valorização. Não. A minha esperança é justamente essa, sabe? Assim, que se valorize. Eu tenho certeza que eu tenho amigos que trabalham na área de jurídica, que seriam excelentes professores. Eu tenho um amigo que é engenheiro e seria um excelente professor de matemática, mas ele sabia que o retorno financeiro não era X, então ele vai forçar a barra, mas ele se realiza quando ele faz aquela aula filantrópica, sabe? O brilho no olho não vem dos cálculos de engenharia de construção, mas de ensinar. E Antônio, mas tem uma história que você falou pra gente que ia contar que eu fiquei muito curioso, porque você teve o privilégio de conhecer uma escola que acho que muita gente conhece, né? Sim. A Escola da Ponte, que fica em Portugal, que é muito referenciado, né? Inclusive eu escutei sobre ela na faculdade, sobre a sua metodologia, e a gente tá muito curioso para saber como é que foi essa história. Cara, como que você chegou lá, o que foi que você viu lá? O ano foi 2006, eu era meu terceiro ano como orientador de língua portuguesa lá, né, no SEI, né, e fomos eu e Rose, da unidade, da unidade que era assim, o SEI tinha a unidade 1, que é perto daquela unidade bonita assim que... lá de Mirassol, sim, né? Sim. Tinha a unidade 2, que é onde é o SEI Romualdo Galvão. E a unidade 3, que é a clássica, aquela que tem a entrada muito lá no Mirassol. Então, fomos eu e Rose, unidade 1 e 3, foi Marcelene e Ana Catarina. Abraço também. Marcelene e Ana Catarina estão por lá, firmes e fortes lá no SEI. E a gente foi junto com a diretora da época também, né, para Portugal. E falando da Escola da Ponte, a gente desceu em Lisboa, pegou um aviãozinho, disse que o pessoal de lá não era gentil. Aí eu digo, eu só dei bom dia e pensei que era uma senhora que tinha do meu lado, cara, assim, querendo olhar, sabe, e curtir tudo, mas ela foi conversando. Isso já na escola? Não, no avião, de Lisboa para o Porto, né? Que a Escola da Ponte, ela fica entre o Porto e a cidade de Guimarães. A cidade se chama Vila das Aves, uma cidade lindinha demais. E a escola, a gente chegou pensando que era uma coisa mais assim, medieval, né? Que a gente vai de Portugal, né? Eu achava massa. Às vezes sentava no final da tarde,
né, numa padaria que tinha. Foi a sua primeira vez na Europa? Foi a minha primeira vez e única também. E única, mas eu volto ainda lá. Sim. Aí o que sentava assim para escutar. Eu digo assim, que seres humanos são seres humanos. Eles só nascem em cantos diferentes. Sim. Aí a cultura faz com que a gente descreva as situações pessoais de maneira diferente. Então, às vezes, eu sentava para escutar a conversa. E eu achava massa porque eles estão falando língua portuguesa, não a nossa, que tem traços do Brasil. E eles descreviam coisas com a língua portuguesa de Portugal que, eu digo, que mexe muito com a cabeça, faz cócegas, mexe com a cabeça. E tinha um amigo também que era cubano, que ele falava assim um português arrastado, então ele falava diferente. Então, eu tenho esse lance, engraçado, né? A linguagem. Eu acho que eu normalmente não seria professor de matemática, não. Acho que eu seria professor de língua portuguesa, porque a linguagem me seduz muito. E quando eu cheguei lá, e vem a história que o Lucas falou, né? Chegamos na Escola da Ponte. Só contextualizando para quem, vamos supor, tem alguém assistindo, nunca ouviu falar na Escola da Ponte. O que é a Escola da Ponte? A Escola da Ponte, para a época, era uma referência, né, de um trabalho em que que o aluno o estudante é um protagonista, realmente um protagonista, né? E a gente chegou lá, eles tinham esse pacote, né, por uma empresa de São Paulo que eu não lembro o nome agora, então tinham nesse mesmo caminho, não foi somente a gente, tinha gente de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, sim, daqui do Nordeste tínhamos paraibanos, tínhamos maranhenses. Uma excursão pedagógica, vários professores, sim, diretores, para conhecer a escola. Uma semana completa para conhecer não só a estrutura, mas a condução pedagógica da Escola da Ponte, sem ser aula propriamente dita. Era uma imersão, né? Uma imersão. Que massa. Então, foi uma viagem assim que, do ponto de vista pessoal, foi bom, mas profissional muito maior. Até porque eu paguei metade e a escola pagou a outra metade. O SEI, né, também fez isso, um investimento que eu também acredito nisso, sabe? Porque sim, só investe, só cresce se investir. Aprendam, escolas de Natal. só cresce se investir. Se não investir, é perdido e tem que ter isso. Então, a gente chega lá, aí Sara Lee, uma meninazinha, eu acho que tinha 9, 10 anos de idade, então ela falava assim, bom dia. Gente, a gente fala tão alto. Eu não sei, tá dando para escutar, Antônio, aí? Fala tão alto que a gente desacostuma. Por exemplo, a gente tava gritando, olha que hora. Sara Lee, bom dia. Meu nome é Sara Lee. E eu querendo me baixar para escutar a menina. Aí ela disse, sou eu que vou apresentar a escola para vocês. E não é adulto que apresenta. São as crianças. As crianças. Ela ficou responsável. Então, ela foi nos apresentar todos os setores e várias placas de silêncio. Sabe? Então, a Escola da Ponte, né, assim, não existe a ponte sem a cultura da ponte. Então, os 3 primeiros anos, você não vê a Escola da Ponte, como é dito nos outros 2 níveis, nos outros 3 e mais 3. Eles estão lá, meus agitadinhos, então eles estão construindo a Escola da Ponte, a cultura da ponte nesses 3 primeiros anos. Chega no 4º ano, você começa a ver. Então, vou dizer o seguinte, eu pensei, digo, Rubem Alves tem um livro que diz que é a escola que ele sempre sonhou e que pensou que nunca ia existir. Só que ele só fala do final, não fala no começo. Então, a gente chegou lá e pronto, acabou, os meninos escolhem o que vão estudar. Não é que eles bem escolhem o que vão estudar. Rose estava lá, né? Então, Rose foi ver lá na sala da segunda parte, desses segundos 3 anos, segundo triênio da Escola da Ponte, e tinha lá, para o 8º ano, equivalente ao nosso 8º ano, oração subordinada, substantiva, substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, subjetiva. Tinha tudo. Eu digo, tá pila, boy. Só que qual é a diferença? Eles criam projetos quinzenais. E eles vão encaixando cada conteúdo daquele, que aqui é obrigatório por alguma coisa, eles encaixam nesse projeto. Eles não têm professores, eles têm tutores. Esses tutores cuidam de 8 alunos e eles solicitam aulas, sabe? Algumas coisas de física, por exemplo, que é mais complexo, então essa aula é para todos. E tem um lance.
né? Eles vão organizar os objetivos para a quinzena, né? A professora levanta o braço. Eu estava olhando, e ele... São vários grupinhos na sala, vários. Aí, bem baixinho, eles estão discutindo, bem baixinho. Um silêncio sepulcral. Chegou também um susto. A professora estava levantando o braço. É a assembleia que eles fazem em sala. Sabe? A assembleia que fazem em sala para decidir os projetos da quinzena. E tem os projetos gerais da escola, que é feito no cinema da escola. Ou no cinema da escola, no cinema da cidade, que a gente foi ver também. E o final, para fechar esse pedacinho aqui, o final da Escola da Ponte, sim. Eles são totalmente autônomos. Os 3 últimos anos, é incrível. Quem organiza tudo são os adolescentes. Tudo são os adolescentes. E com muita responsabilidade. Tem um lance que é muito... Eles têm as provas, que o instrumento prova tão maldito por alguns, que eu acho essencial, né? Atividade avaliativa. Então, não vamos botar a prova, vamos botar a atividade avaliativa. Meu irmão, só para prova. Mas a prova, ela existe. Só para romantizar ali romantizar. Porque tudo é atividade avaliativa, inclusive a prova. E eles têm lá, nos escanezinhos, as provas estão prontas. Sim. Eles, quando se acham aptos, aí ele fala com o tutor puxa, ele vai fazer a prova. Como será que tá hoje em dia, hein, com esse negócio da inteligência artificial e tudo mais? Eu tenho uma curiosidade gigante, por incrível que pareça, né? As coisas são... Eu botei semana passada, sabe, um pouquinho da Escola da Ponte. José Pacheco foi um dos idealizadores, ele está no Brasil, né? Está em Minas Gerais. E houve algumas situações, eu não quero, né, como vai ficar gravado aqui, como eu não tenho certeza, eu não sei como está a Escola da Ponte hoje, mas houve uma crise, né, Já ouvi falar dessa entre 2010 e 2015, a ponto de ele precisar sair lá, mas assim, a cultura da ponte, ela deve existir. Foi uma experiência ímpar e que me forma também, sabe, como professor, como, né, são esses tipos de situação. Mas antes, eu não sei se eu posso falar, né? Pode falar assim. Pode. Eu digo assim que era iniciação científica, sabe? E eu nunca tinha saído, né? Eu falei sair do país. Mas também a formação do professor passa por aí, né? É SBPC, galerinha da SBPC, né? Olha só, 96, quase entregando as idades, né? 96, eu já era iniciação, entrei em 4.2 ou foi ponto 1 no FRN. Tava nascendo. Tá bem? Eu tinha 2 anos. Eu tava nascendo. Tava comendo areia. Olha aí, ó. 94 tinha 2 anos? 96. Não, ele falou 94.2. Eu acho que foi por aí, ou foi 95. Não, então, eu ia achar a iniciação científica. Eu acho que eu entrei em 95, porque foi no terceiro semestre que eu me tornei, sei lá. Vamos lá, por aí. Faz tempo, né? Por aí. Aí o que acontece? Eu só tinha saído de Natal uma vez para Etiferne, para ir para Paulo Afonso, na Bahia, e não tinha ido para lá. Então, SBPC de São Paulo em 96, de Minas Gerais, que foi em Belo Horizonte em 97, aí eles vieram, quebraram meu barato. SBPC de Natal, Rio Grande do Norte, no lugar de eu viajar, eles vieram. 99 foi Brasília. E 2000 fui todas. Eu nunca fui em uma, você acredita? E na minha época a pessoa falava muito, mas eu nunca era fui. Muito, porque é outra coisa que precisa ser melhor divulgada, porque é muito da iniciação científica, sabe? E dos grupos também de mestrado e doutorado, CAPES, CNPq, mas é uma riqueza pessoal e acadêmica gigante. Tu chegou aí, Felipe? Não. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sim, né? falava muito lá no curso de... E em 96, aí fomos todos de ônibus. Só quando eu estava no mestrado, que aí um colega meu me ajudou, a gente foi de avião, que foi aqui na Bahia, né? De Salvador, em 2000, a última SBPC que eu fui. Meu irmão, eu tô gostando do que a gente vai recomendar, é história de professor mesmo. Aí, caras, olha só, é um pouco jocosa a situação, porque foram... 2 dias e um pouquinho de ônibus para chegar em São Paulo. Sim. Só que o ônibus parava muito e tinha as meninas, né, dos outros cursos que queriam comer mais um pedaço, a motorista passava 2h30, 3 horas. Aí eles reuniu a gente no primeiro dia. Digo, olha, a gente não vai chegar a tempo. A gente quer fazer um combinado com vocês. A gente vai parar 40, 50 minutos para se alimentar e ponto. Aí vamos voltar. Voltou. Gente, a gente saiu, só parava para comer. Chegou em São Paulo. Meio do ano, as SBPCs são sempre início de julho. Uns 3 dias de viagem? 2 dias e meio de viagem. Chegou São Paulo, a linha Aparecida, acho que às 6 horas da manhã. Eu tenho uma foto ainda.
condensando o ar. Sim. Condensando o ar. O vape dos anos 2000. Um bocozinho lá. Aí, tá condensando o ar. Aí o que acontece? Cara, aí a gente ficou em alojamento, né? Bolsista de iniciação científica sabe disso. A gente não é rico, é pobre. Pobre, P-O-B. É pobre. Aí o que acontece? A gente ficou em alojamento, mas tinha uma galerinha que era um pouquinho melhor, foi para hotel, 2 pessoas, né? Que tinha outro nível, era de outro curso. Aí não era de letras, não era. Aí o que acontece? Chegamos eu, Clodoaldo, não sei se você lembra, mais uma. Abraço, Clodoaldo. Fazia ciências sociais. Aí a gente ficou. Ele teve em Perdizes, no bairro de Perdizes, no alojamento de atletas de natação, de piscina climatizada. Então, quando eu cheguei, gente, o quarto, né? A gente parou, né? O quarto, 16 beliches de um lado, 16 beliches do outro, 2 caras assim, ó. Frio, eu digo. E eu de bermuda, cara. Ai, de meu bermuda. Deus. Com frio, eu digo, Clodoaldo, menino, a gente tá com grude federal, porque os caras estão enrolados ali Então, e a gente tá Vocês de boa. tranquilo, vou tomar banho. Gente, olha, aconteceu só uma vez, viu? Então não vão... Cheguei, né? Eu tinha o quê? Sei lá, 18 para 19. Não mais do que isso. Nunca tinha ido pra Bahia. Bahia é tão quente quanto aqui, né? Sim. Aí eu cheguei, né? Toalhinha do lado, roupinha para trocar. Aí alojamento muito parecido com o da Etfer, né? 8 banheiros, né? 8 cantinhos para tomar banho. Chego lá, 2 torneiras. Eu digo, tá pila. Não vou me pegar. Um é quente, outro é fria. Só pode ser. Gente, liguei a quente. Se eu não tivesse saído de baixo, o menino tinha torrado embaixo. Era uma fumaça de tapila. Vou abrir a fria. Gente, eu não sei como aquela água saía dali dentro, não. Era quando eu vai descer um fio de gelo. Aí eu voltei. Clodoaldo, pelo amor de Deus. Tinha que ajustar, não? O povo daqui... Sem spoiler. Aí eu digo, pelo amor de Deus. É 880. O povo daqui tem couro de sapo. Ou a água é quente demais ou é fria demais. Aí pronto, tu não vai tomar banho. Eu digo, vou. Aí eu, olha, o pior banho da minha vida. Cara, eu passei... Era um pulo dentro do banheiro, outro pulo fora, porque eu tô sentado. Mas um pulo dentro, outro fora, um pulo dentro, outro fora. Misericórdia. Homem, passei sabonete. Eu tenho o peito peludo, menino, pra tirar esse sabonete, meu irmão. Era água batendo e a lágrima aqui, ó. Meu Deus do céu. Vermelho. Aí eu voltei. Clodoaldo. Cara, se for desse jeito, só vou tomar esse banho. Cara... Não vou tomar só vou tomar esse banho. Aí o que acontece? Clodoaldo, gente boa, boníssima. Tu tomou banho com que água? Com a fria. Que otário. Era pra ter tomado com a quente. Enquanto me deitei, ele pegou lá a roupinha dele, foi tomar banho, não é? Foi tomar banho. Aí eu me recuperando, literalmente. Parece hipérbole, eu me recuperando do banho. E já estava frio lá. Você tomou banho com água recuperando fria. E eu não conseguia, não. Eu já estava assim, não estava sentindo frio. Não importa, hein? Aí eu tava assim, os dedos entrevados. Homem, daqui a pouco só coisa. Ai. Ai. Aí eu disse, meu Deus do céu, o Clodoaldo tá morrendo lá dentro. Aí, gente, aí como as coisas são. Hoje é muito fácil, né? Todo mundo lá, 2 torneiras, vou equilibrar, né? Eu digo, pá, e se eu ligar as 2? Homem. Aí eu levantei, quando eu vi, pra achar Clodoaldo naquele banheiro. Era aquele vapor. Aí eu digo, Clodoaldo, rapaz, fala aí. Eu digo, de longe. Quando eu encontro Clodoaldo, vermelho, ele com o negócio de tomar com água quente. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, tô só vivo. Eu digo, sai daí, vai ligar. Se você ligar a fria, me mata. Eu digo, sai daí, rapaz. Aí eu liguei a fria. Ah, senhor. Liguei a quente. Aleluia! Clodoaldo. Não tinha uma dessa em casa, né? Não tinha aqui em Campinho. Nem na Bahia, que a Bahia, engraçado, Paulo Afonso era só água quente, fria quente não existia, era só como Mossoró. Mossoró, ei, desliga aqui o chuveiro, né, elétrico. Que chuveiro elétrico? O bicho é quente direto. Aí, mesma coisa. Chegou lá, ele falou, a gente não vai poder falar isso pra ninguém. Vamos ficar cantinho. E agora você tá aqui contando no podcast. Agora deu nó cego. Aí o que acontece? Aí não contar pra ninguém. Aí digo, agora sim. Aí foi chegando a galera.
chegando a galera. Os 16 beliches, ou seja, 32 pessoas no quarto foram chegando. Galera de Goiás, a galera, gente boa, gente boníssima, Campo Grande, sim, chegou lá, rapaz, conversou com todo mundo. Aí chegou para encerrar esse papo da história, o galera de São Luís de Maranhão, sabe? Um rastafarizão, grandão, alto, magão. Eita, agitando o povo. Aí falou com todo mundo, botou o som, foi tomar banho. Daqui a pouco ele, ai, queimou. Rapaz, o braço dele, queimadura mesmo. Nossa. Tem uma foto, para não pensar que é mentira, eu tenho uma foto, mas não foi por causa disso, porque a gente foi tirar uma foto geral do alojamento, ele tá lá, com o braço fachado. Meu Deus. Aí o que acontece? A gente vai botar, esperou todo mundo sair, pegou uma plaquinha, porque coração é coração, e botou uma plaquinha. Gentileza, ligar as 2 torneiras. Sabe por quê? Ninguém ia saber quem ia escrever, então até a história de professor passa por esses. Sim, na formação, na formaçãozinha de SBPC. E foi um ano ímpar para lá, porque foi a minha primeira SBPC, apresentei meu primeiro trabalho de iniciação científica. Sim. Conheci um monte de gente, anotei, não tinha essa parte de WhatsApp, a gente tinha que anotar e-mail ainda muito incipiente. Endereço para mandar carta, aí chegava a carta, telefonema, claro que só pílula. Então a gente foi e fez rede, sabe, de lá. E fui em 96, aí já com outro nível de pensamento, de qualquer forma. A gente acha engraçado, mas por que eu não sabia que ligava a 2 torneiras? Eu não tinha condições, cara. Sim. Né? A gente tomava banho frio, fazia a dança da chuva, né? Acordava de 5 horas para ir para Etifé, tinha que fazer a dança da chuva no chuveiro e fazer pelos poderes de Grayskull e correr para dentro da água. Ei, Antônio, mas é engraçado, assim, não tem nada a ver com a história de professor, mas quando eu viajei para Curitiba, a pia, que é de escovar os dentes, também tinha 2 torneiras, né? E eu não sabia. Primeiro que eu fui com água gelada, eu senti meus dentes trincando, assim, dentro da boca. E aí depois a gente foi aprendendo. Mas uma coisa, assim, envolvendo essas diferenças culturais, né? Regionais. Sim. Na hora de eu tomar banho, eu tenho costume até hoje, quando eu tô tomando banho, por exemplo, eu vou coisar o cabelo. Aí eu desligo o chuveiro, né? Coloco. E depois eu ligo o chuveiro para molhar. Que é o correto, né? Eu sou de Caicó, então a gente lá sofre com estiagem, com período de seca. A gente já teve período tipo de ficar sem água, tomar banho de cuia e tudo mais. E aí eu ficava ligando e desligando o chuveiro. Aí eu tava num Airbnb, né? E tinha uma moça lá, a moça bateu no banheiro. Eu fiz, tá tudo bem aí com o chuveiro? Tipo, ela achou estranho o fato de eu ficar desligando e ligando o chuveiro. Porque o costume é direto. Chuveiro é direto, E essas SBPCs, assim, aí você vai modificando também. Né? Fechando esse raciocínio, né? Digo, porque eu não sabia que eram 2 torneiras, cara, porque eu não tinha oportunidade. E quantos brasileiros como eu não tinham passado por aquilo? Então, acredito muito que essas circunstâncias, sabe, assim, por isso que tem que se investir mais pesado, sabe, na academia, no ensino superior, que é uma questão, a gente está falando uma questão assim, mais jocosa e tudo mais, mas forma você. Sim. Então, quantos brasileiros hoje, né? Hoje eu não duvido que, devido a acesso muito à informação, mas e as outras coisas que são importantes e hoje são tolhidos? Por quê? Porque não tem acesso. Ou seja, eu fui para Minas Gerais, visitei, como pobre, como diz, né? Fala, né? Como pobre, visitei, né? A gente apresentei meu trabalho, assisti o que me era interessante, mas a gente tirava um dia para ir conhecer. Conheci Mariana, conheci Ouro Preto, me formou como também, eu queria conhecer um pouco. Natal, vieram para cá e eu digo, ai meu Deus, vieram para cá, não vou viajar em 98. Mas foi uma outra experiência, participei na organização, 99 em Brasília, capital federal, sabe? Assim, a gente apresenta o trabalho, então você tá viajando com o dedo, não tá, cara. Eu preparei um trabalho, assim, eu passava 2 meses para preparar um trabalho. Eu pesquisava os minicursos que eram mais interessantes para mim, com exceção desse dia em específico, eu nunca achei crime. Sabe? Nunca achei crime. Eu passei aquele dia para conhecer o local, porque é cultura. Ninguém tá indo aqui para uma praia, para um negócio, você tá indo também para formação de você como brasileiro. São saberes experienciais, né? Que a gente fala na formação do professor. Fui para Porto Alegre. Engraçado, eu peguei mais frio em São Paulo que em Porto Alegre. Meu Deus, levamos o calor para Porto Alegre. Aí fomos para Gramado, fomos a Canela, sabe? Assim, fomos lá, fomos como chama? A Cachoeira do Caracol. Eu nunca tinha visto uma cachoeira, né? Então, e as apresentações de primeiro foi na PUC Rio Grande do Sul, uma estrutura ímpar também, e já
surgindo aquelas apresentações mais elaboradas. E na Bahia, dentro da UFPB, em 2000. Então, essas histórias, essas vivências de formação, elas precisam existir, porque senão ficam repetitivas. Eu vejo a vida das pessoas cada dia mais repetitivas, Sim. porque também não construíram isso durante a sua formação acadêmica e pessoal. Então, há uma necessidade, né? Então, é bom estar aqui de verdade, porque faz com que se relembre essas situações. Sim. E já na vida, né? Na vida, assim, olha como as coisas são. Eu sempre fui, eu estava falando para minha noiva essa semana, que eu sempre fui muito criativo, que eu gosto do ócio criativo, porque os problemas têm solução. Se há problema, né, Felipe? Vocês trabalham com situação, tem solução. Isso. E mais de uma. E mais de uma. Se mais não tem solução, não é problema, né? Então, nas escolas por que passei, tem coisas que só existem ali. Eu vou dar um exemplo aí. Sim. Nosso formato lá na Lapscor Move de enviar as atividades ali, né? É uma criação. Sim. Não tem, você não vai escolher, mas e ajudou muito, né? E para a sala de aula, fui 9 anos professor de 8º ano. Sabe? Então tem muitas criações e uma delas é o momento literário. Sim. Momento literário. Eu vou lá para trás, sabe? Então a criança nem falava de criança protagonista, né? Na época, mas a minha vivência da tarde como orientador fazia, tem que botar esse menino para trabalhar também, rapaz. Aí que a aula era muito direcionada. Aí o que é um momento literário? Momento, é curtinho. Eles trazem uma leitura de casa, o que ele quiser. Sim. Um conto, uma fábula, um trecho de um poema, o trecho de um romance, é deles. Vai por ordem alfabética, e aí eles vão chegar, porque eu não posso ficar em pé, né? Professor é uma danada, porque eu tô aqui... Antônio, então não pode ficar em pé não, né? Antônio? Tem que ficar aqui. Aí o que acontece? Claro, eu vou lá pro final da sala, aí diz, atenção, silêncio absoluto. Vamos lá, Antônio Carlos Galvão Júnior, nome do aluno... Momento literário. Aí ele vai se apresentar. Meu nome é Antônio Carlos Galvão Júnior. Hoje eu trouxe para vocês um trecho de um romance A Menina que Roubava Livros, que bombou, viu? Isso é muito bom, bombou mesmo, porque esse menino trouxe, tudinho trouxe. Massa. Queria comprar e compraram por via dele. Então ele leu o trechinho e quando termina nós aplaudimos e a gente diz, gente, como é que eu posso ajudar Antônio Carlos na próxima leitura? E aí todo mundo, olha, ele pode agitar mais a postura, pode falar um pouquinho mais alto. E aí vai construindo aquela postura da leitura oral para todos. Aí surgiu a Alana. Alana, faz muito tempo. Manda aí, abraço. Um abraço, Alana. Alana, eu acho que era o 8º ano, vocês tinham uns 13 anos, né? A Alana sempre falava assim, muito baixinho. E o ar-condicionado... Meu nome é Alana. Aí, só não estou escutando, não. Minha Alana, eu deixei. Aí no final todo mundo aplaudiu. Professor, é assim, eu não sei nem se eu falo para ela, mas eu não entendi uma palavra. Aí, quem mais? Tem que falar mais alto. Aí eu já sabia, era uma situação problema, porque nunca tinha passado por aquilo. Todo mundo mandava falar mais alto. E aí eu digo, gente, vamos fazer o seguinte: quem é amiga aqui de Alana de muito tempo? Já ouviram ela falar alto? Nunca. Alana, grita aí para mim. Ela bichinha. Mais alto. É o seu grito mais alto. E vamos lá, gente, solucionar. Tem que solucionar. Como é que a gente faz? Aí a gente pegou juntos, eu já sabia. Ligou o ar-condicionado. Já deu um ar legal. Ela falou, no lugar de falar na frente, falou um pouquinho mais no meio da sala. As pessoas escutaram. Aí eu perguntei, gente, e se a Alana precisar ir para um local quente que tem ar-condicionado ligado, que ela vai fazer? Microfone, né? Então, naquele instante do momento literário, que era uma prática ímpar, todo mundo foi solidário, a gente construiu uma solidariedade muito grande, eu vi transformações grandes. Não, ela não tinha vergonha, graças a Deus. Então nem ia. Ela só tinha a vozinha baixa. Mas tinha gente que tremia mais do que vara verde, sabe? E os meninos apoiavam. Eu não vi 9 anos, né? Não, então foi 7 anos, conta de mentira, né? Mas 2 anos depois, foi 7 anos de momento literário e eu não vi
ninguém constranger o colega. Legal. Né? Na prática, é algo que se constrói. Também eu acho que todo professor, né, tem um lance desse de criativo, porque o momento literário, você vai na literatura, não tem um momento literário. Sim. E aí, quando as pessoas perguntarem como é que trabalha a resolução de problemas em língua portuguesa, temos aí um grande exemplo. E a gente vai Antônio, criando. nós estamos chegando no fim do nosso Sim. podcast e a gente tem um quadro que a gente sempre faz, que é tipo, complete a frase. A gente faz uma pergunta e você completa com a sua resposta, tá? Tá bom. E a primeira pergunta é a seguinte. Se eu não atuasse na área da educação, eu seria... Cara, eu seria compositor. Eu ajudaria a entender a música, a tocar, saber a melodia. E eu gostaria de escrever também. Eu seria compositor e seria escritor. E quem sabe, Lucas, né, Felipe? Quem sabe quando passar essa fase ativista do trabalho, na aposentadoria, né? Eu vinha para... eu venho aqui na 10ª temporada de História de Professor para vir lançar o seu EP. Já sei nem que vai ser a tecnologia da época, né? Não, da época não, que se Deus quiser não vai demorar tanto, mas seria escritor, seria compositor, eu gosto muito disso. Massa. Vamos lá, Antônio. A educação brasileira seria melhor se... Seria melhor se a gente não tivesse dado tanto tiro no pé, sabe? A gente passou muito tempo, sabe? Sem valorizar. Não quero entrar num discurso disso, até porque vai ficar gravado, mas assim, a gente passou muito tempo sem valorizar suficientemente o professor. E hoje, como a gente falou de médicos, de engenheiros, que não são médicos, não são engenheiros, tem hoje, infelizmente, professores que não são professores. E isso me incomoda. Então, a educação brasileira será diferente se nós fizermos como a Finlândia. Um país nórdico, pequenininho. Eu digo, não. Que acordemos e investamos pesado na educação. E eu digo assim, eu digo lá para a câmera também. Um dia também eu quero falar isso para os secretários de educação. Precisa. Sim, a educação não começa no novo ensino médio. A educação começa na educação infantil. No dia que houver uma nova educação infantil, um novo ensino fundamental, com o respeito que o professor merece e que o aluno merece, teremos educação. Enquanto isso, não. Vai ser esse paliativo em que as escolas particulares, que são boas e eu tenho excelentes alunos, eu não faço acepção, sabe? Não faço, são seres humanos e ponto final. Mas as estruturas das escolas particulares, elas não são montadas no ensino fundamental e no médio. Elas são montadas na educação infantil. E, sim, né, as famílias mais implicadas no processo, que hoje, mais do que nunca, elas estão, infelizmente, boa parte delas está se afastando do processo. Mas, sendo objetivo, mudança. Mudança onde? Na educação infantil. Reconhecimento desse professor, caminhos pedagógicos. A gente passou, tem o PENAIC. Eu nunca vi uma coisa tão bonita. Vou mandar uma... Rosiane, professora, ex-professora do primeiro ano, hoje é diretora de um CEMEI, eu não sei qual é o CEMEI. Ela trouxe um material que eu nunca tinha visto na minha vida, o PENAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Sim. Cara, pelo amor de Deus, é um material de primeira linha, de primeiro mundo. Se a gente fizesse funcionar de verdade, a gente tinha uma outra realidade da educação infantil, sabe? Então é isso, cara. Uma reformulação da base. E esperemos, sim. A Finlândia esperou 3 décadas para colher. 3 décadas. É o que a gente precisa, sem pressa. Perfeito. Porque a gente não precisa ter programas de governo, a gente precisa ter programas de Estado. Isso mesmo. E lá eles se respeitaram, então colhendo os frutos. Independentemente de ser nórdicos. Porque era, se eu não me engano, nos anos 70, a penúltima economia europeia. Vivia da pesca, só da pesca. Ei, deu, parou. A pesca é importante, é a nossa raiz, mas não está dando, cara. Olha aí a gente, nosso povo. E acordaram para a vida. Sim, perfeito. Me orgulho do meu trabalho quando os meus alunos se envolvem,
sabe? Assim, eu tenho várias turmas hoje, muitas turmas. Eu pensei que não ia dar mais aula para sexto ano. Meu irmão, para fechar horário, teve turma de sexto ano. Eu amo minha turminha de sexto ano porque são aprendidos, é um trabalhinho. Mas é um trabalho do bem, sabe? Minhas turmas de ensino médio também tem algumas que são altamente. Ou seja, quando você prepara algo de coração e que você é acolhido, sabe? E sabe que aquela situação é importante para eles e eles entendem e eles trazem para a vida, sabe? Eu fico feliz. Eu acho que por isso que eu sou professor mesmo. Não tem outra coisa. Vamos lá. Se eu voltasse no passado para aquele Antônio, né, lá no início, com seus 16, 17 anos, o que é que você diria para ele, Antônio? Eu diria o seguinte: siga, meu filhão. Não tinha alternativa, não tinha alternativa. Eu sou o mais velho da família, dos irmãos. Então, eu vim para Guararapes mesmo. Guararapes. Fui para Etfern. Meu irmão é geólogo, minhas duas irmãs são uma pedagoga, que é bióloga. Siga, Antônio, daquele jeito que vai dar bom. Eu mudaria um pouquinho, Felipe, mais na frente, sabe? Eu acho que a juventude, ela nos obscurece também. Em 2003... estava no auge de tudo, eu poderia ter segurado mais um pouquinho as coisas, 2002, 2003, e ter investido num concurso público de ensino superior, sabe? Assim, não tiro, porque para quem acredita, né, Deus cria caminhos, então talvez esse tenha sido o meu caminho, mas se eu pudesse voltar, a única coisa, eu acho que seria um concurso público para o UFRN, porque eu acho que seria mais produtivo também. Hoje eu sou produtivo, mas eu acho que eu teria, com a cabeça e com a vivência social, acho que eu acho que seria um brasileiro mais produtivo. Eu acho que isso tenho que fazer. Eu tenho um filho, eu queria que ele fosse essa pessoa mais produtiva, que não cuidasse somente de si. É muito ruim, sabe? Então é isso. Dos 16 eu manteria, mas de um pouquinho depois eu falaria, aguenta mais um pedaço sem dinheiro mesmo, cara, e força na peruca pra... Porque um dia a peruca vai embora, né? Exatamente. Ou bota chapinha, ou bota fundo, ou faz progressiva. E, Antônio, e essa última frase, eu acho que ela combina muito para um professor de língua portuguesa, né? Era o seguinte: ensinar é sinônimo de... Ensinar é polêmico, mas ensinar é sinônimo de educar. Porque educar é além do ensinar. Porque hoje, assim, a gente sonha com a sala homogênea, mas nunca a gente terá essa sala homogênea, essa heterogênea. E o ensinar, eu não queria ser, assim, hoje muito o professor psicólogo, o professor disso, não precisa. Mas o professor mais humano, que veja os alunos da forma que realmente eles são, com as necessidades. A gente tem evoluído muito isso, apesar dos percalços, de ver aquele aluno não somente como preguiçoso ou como aquele que a gente tenta ler. Então, é isso. Ensinar é para além do ensinar, sabe? É educar. Agora, nem 8, nem 80. O que eu acho também que hoje estão dando muita tarefa demais, em demasia para o professor, sabe? Ele virou um para-raio de muitas coisas. Mas essa fusão humanizada, ela precisa existir. Hoje, o melhor amigo do professor é burnout. Sim, Tá repreendido. Bom, pessoal, Antônio, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Eu sei que a gente tá gravando, galera, que vocês estão assistindo, numa sexta-noite. Então, no meio de um feriado. Eu sei que é difícil para você estar aqui, então muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Caso alguém tenha interesse de contribuir com o nosso podcast para que aconteça aí uma segunda temporada, entre em contato no historiadeprofessor.podcast@gmail.com e vamos conversar, vamos divulgar a sua marca, a sua empresa e fazer esse negócio acontecer. E não deixa de nos seguir, né? Pode nos seguir lá no TikTok, no Instagram. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Aperta lá o sininho para que tudo, né, que a gente estiver postando chegue a notificação para que você possa assistir em primeira mão. E a gente queria agradecer muito, né, também ao Antônio. Muito obrigado, Antônio, pela disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco de toda a sua trajetória. Eu acho que muita gente aprendeu, né, aprendeu com o que você trouxe. Viu que o caminhar do professor é um caminhar
de percalços, mas de grandes aprendizados, vitória. E é isso, a gente só tem a agradecer a você. Se quiser mandar um beijo pra sua noiva que tá aqui. Beijo, mozinho. Beijo, pessoal que tá em casa. Agradecido demais pela oportunidade. Né? A gente prepara e hoje, como eu falei no começo, fluiu muito, né? Trouxe lembranças minhas, eu acho que faz parte, né? E tinha 2 histórias que ficam pronto, quem sabe, a segunda ou terceira temporada, né? Quando lá houver uma oportunidade, tem umas histórias, outras para ser contadas, porque eu acho que histórias de professores, elas, como vocês estão de parabéns, é isso aqui mesmo, né? Divulgar, porque às vezes as pessoas se identificam e quem está no processo, olha, diz, caramba, eu quero, eu não quero. E a clareza de pensamento nos ajuda a tomar as decisões mais corretas. E pensa numa categoria para ter história, professor. Não. Então, muito obrigado mais uma vez, viu? E que vocês sejam felizes aí, né? Torço que as coisas aconteçam para ter outras temporadas também, viu? Obrigado. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E até o próximo episódio.